Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, professor Alisson aqui para fazermos as correções das nossas atividades de biologia da nossa primeira semana de aula, tá? De antemão, já peço desculpas pela captação de áudio, se tiver muito baixa, se tiver algum ruído externo, tá bom? Mas vamos focar aqui nas nossas correções. Espero que vocês tenham feito, né, as correções dos exercícios de vocês com o gabarito que nós mandamos via WhatsApp e que está no GPA também. E aqui eu vou fazer uma correção comentada das nossas atividades, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Atividade do dia 24 sobre procedimentos em ciência, né? Bom, essa atividade era para vocês fazerem um resumo, né, sobre um método científico que foi explicado pelo professor Jubilu, né, aquele professor engraçado que vocês viram lá, que ele explicava, né, sobre o método científico através lá do exemplo da febre puerperal, né? O que é febre puerperal? Puerperal se refere a uma infecção após o parto, né? Que era muito comum, né, há muitos anos atrás, né? Ele utiliza o exemplo, né, daquele médico húngaro Ignaz Semmelweis, e foi esse médico, né, o Semmelweis, que ele descobriu, por exemplo, como evitar contágios apenas lavando as mãos. Olha só que interessante, né? Nós estamos falando tanto disso hoje por conta do coronavírus, né? E foi lá naquela época que ele descobriu isso, né? Então, essa resposta era pessoal, vocês poderiam fazer as anotações com base no exemplo dele, do professor Jubilu, e também poderia fazer com base no que a gente viu em sala de aula, né? Tudo o que ele comentou lá foi o que nós já comentamos em sala anteriormente, tá bom? Então essa resposta é. Vamos para a atividade de número 2, né? Que diz o seguinte: cite as principais etapas do método científico hipotético dedutivo. Bom, essa aula nós já tivemos também de forma presencial e vocês deveriam dizer então aquelas 5 etapas do método científico hipotético dedutivo. A primeira etapa se refere à pergunta, né? É onde vocês deverão fazer uma pergunta sobre algum determinado assunto, certo? A segunda etapa é a formulação de uma hipótese. O que seria essa hipótese? A hipótese é uma possível explicação, é um machismo seu, né? A terceira etapa é o levantamento de deduções com base na hipótese, né? É quando você vai questionar sobre tudo, falar sobre seus achismos, sobre as variáveis que podem interferir naquela sua pergunta, na sua possível resposta, certo? A quarta etapa é fazer um teste, né, das suas observações com base em experimentações, né? E a última etapa é a conclusão, que é sobre a validação ou não da sua hipótese, ok? A número 3 diz o seguinte: qual a diferença entre o grupo controle e o grupo experimental? Vamos lá. O grupo experimental é aquele grupo que vai ser submetido a um experimento, enquanto o grupo controle ele não é submetido ao experimento, a um tratamento em específico, mas ele vai servir para comparar os seus resultados daquele experimento. Se vocês lembrarem, lá no livro de vocês tinha um exercício que falava sobre grupo controle e grupo experimental, e ele falava sobre o teste da vacina contra a febre aftosa. Vamos lembrar que era esse exemplo. Então lá ele tinha um grupo de 40 vaquinhas, né? 20 ele submeteu a vacina contra a febre aftosa para testar se ela funcionava ou não. E as outras 20 vaquinhas não foram submetidas a nada. Então, tinha um grupo com 20 vaquinhas que sofreram a ação da vacina e outras 20 vaquinhas que não sofreram. Beleza? Aí tá. Aí ele foi lá, o pesquisador, ele injetou o vírus em todas as 40 vaquinhas e foi testar os resultados, né, para saber se a vacina funcionou ou não, né? Então, nesse exemplo, quem que é o grupo experimental? É o grupo das vaquinhas que receberam a vacina contra a febre aftosa.
E o grupo controle é o que não foi submetido à vacina, ok? Então essa é a diferença do grupo controle para a gente vai poder aplicar isso no exemplo número 4. Observem só o que ele diz aqui. Um experimento tentou provar se determinada vitamina podia repulsar mosquitos ou não. Olha só o primeiro experimento dele. Ele tentou provar se determinada vitamina podia repulsar mosquitos ou não. Então é isso que ele queria testar, certo? Para isso, o pesquisador selecionou aleatoriamente 800 pessoas saudáveis, sem doenças crônicas ou que estivessem consumindo algum medicamento para alguma doença e que viviam em uma região com muitos mosquitos. Percebam que essas pessoas que esse pesquisador selecionou são pessoas saudáveis e que não consomem nada, e justamente para não ter nenhuma interferência nos resultados. Então elas tinham que ter um estilo mais ou menos de vida parecido, sem doenças, sem tomar remédios, certo? 400 pessoas, né, consumiram uma cápsula contendo farinha e as outras 400 consumiram uma cápsula contendo a vitamina por 2 semanas, né? Por que que metade dessas pessoas consumiram cápsulas contendo farinha? Isso aqui é o que a gente chama de efeito placebo, que é o que? Você achar que está consumindo alguma coisa, mas que na verdade não está. A gente sabe que algumas doenças têm interferência, né, no nosso emocional, né? O nosso emocional é capaz de interferir na fisiologia do nosso organismo. Então, todas tomaram alguma coisa achando que poderia ou não ter essa vitamina, né? Então, por isso que metade tomou cápsulas contendo farinha e a outra metade contendo de fato a vitamina, ok? Então, após esse período de 2 semanas, os resultados eles foram analisados. Então, vamos ver aí o que está perguntando nesse exercício. Letra A. O que o pesquisador tentou provar com esse experimento? Bom, o que ele tentou provar é se a vitamina ia conferir alguma proteção ou não a esses indivíduos, né, contra os mosquitos. De forma bem básica é isso. Letra B. Qual era a provável hipótese testada pelo pesquisador? Bom, a hipótese dele é que a ingestão da vitamina ia conferir características fisiológicas ao ser humano que repeliam o mosquito. Que características poderiam ser essas? Poderia ser diferença no odor da pessoa, poderia diferenciar ali o aspecto da pele. Então isso poderia possivelmente, né, repelir o mosquito. A gente sabe, por exemplo, que os repelentes, qual que é a ação deles no nosso corpo? Os repelentes eles acabam afastando os mosquitos pelo odor e também porque ele cria uma camada de uma substância que vai entupir o aparelho bucal do mosquito. Então isso vai impedir com que ele pique a gente, ok? Letra C. Qual que era o grupo controle? Bom, o grupo controle é aquele que ingeriu a cápsula contendo farinha, né? Para ele poder comparar depois com aqueles indivíduos que de fato tomaram a vitamina, né? E quem era o grupo experimental? É aquele que de fato ingeriu as vitaminas, para aí ele poder conferir se houve resultado ou não, ok? Gente, lembrando, alguma dúvida, se tiver ficado ou se eu falei alguma coisa errada, vocês podem anotar aí e depois vocês me passem essas perguntas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Agora a atividade do dia 26 sobre características dos seres vivos. A número 1 diz o seguinte: relacione as características dos seres vivos que os diferenciam dos componentes não vivos. Certo? Os seres vivos eles possuem várias características que normalmente os seres vivos não têm. Por exemplo, sua composição química. Todo ser vivo ele possui em sua composição substâncias orgânicas. Que substâncias orgânicas seriam essas? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Tá? Organização celular. Todo ser vivo é formado por célula.
por pelo menos uma, né? Nós temos os seres vivos que são unicelulares e aqueles que são pluricelulares. Todo ser vivo possui material genético, ele pode estar em forma de DNA ou de RNA. Todo ser vivo também possui metabolismo, ou seja, eles realizam reações químicas no interior das suas células. Todos os seres vivos eles são capazes de se nutrir para obter energia. Todo ser vivo também realiza, eles se reproduzem, que pode ser de forma assexuada ou sexuada. Os seres vivos eles respondem a estímulos do meio ambiente. Esses estímulos podem estar relacionados com proteção, contra a alimentação, reprodução e etc. E todos os seres vivos eles evoluem, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Okay? Número 2. Compare a composição química dos seres vivos e dos componentes não vivos. Os componentes não vivos eles possuem em maior quantidade os elementos oxigênio, silício e alumínio. Eles possuem outros elementos químicos também. Esses três são em maior abundância. Okay? E nos seres vivos, nós temos o carbono como o principal, né? E ligado a ele nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Em menor quantidade nós temos o fósforo e o enxofre. E além disso, né, esses elementos eles vão formar os compostos orgânicos, só que os seres vivos também têm na sua composição química os componentes inorgânicos, que são quem? Água e sais minerais. Número 3. Conceitue substância orgânica de substância inorgânica. Bom, os compostos inorgânicos são aqueles que não possuem o carbono coordenado em cadeias. Nos seres vivos especificamente, nós temos água e os sais minerais. Ao contrário disso, nós temos os compostos orgânicos, que por definição eles vão ter carbono na sua composição. Mas pode ter outros elementos também, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênios e mais raramente fósforo e enxofre, tá? Que nós já comentamos anteriormente e em sala de aula também, ok? Número 4. Explique o que é reprodução, diferenciando a reprodução sexuada de assexuada. Reprodução, de um modo geral, é o processo responsável pela formação de novos indivíduos. Nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Quais são as características gerais da reprodução assexuada? Primeiro, um único indivíduo vai participar desse processo. Não tem dois indivíduos ali, não. Vai ser um indivíduo só. Esses indivíduos, eles serão idênticos àquele que deu a sua origem. A sua genética, ela não muda, somente se ele sofrer mutação ao longo do tempo. Quais são esses tipos de reprodução assexuada? Nós temos, por exemplo, a reprodução assexuada por bipartição, que é quando você tem parte do seu corpo, né, desmembrado, e essas duas partes vão formar novos indivíduos. É o que acontece com a planária, por exemplo. Tá? Nós temos o caso ali da divisão celular, né, que, por exemplo, as bactérias fazem muito isso. Né? Elas multiplicam todo o seu material genético e vão formar dois indivíduos. Também é um tipo de bipartição. Tá? E nós temos também o do tipo brotamento, que é uma parte do indivíduo vai nascer, que a gente chama de broto, e dele vai surgir um novo indivíduo. Aqui nós temos, por exemplo, as esponjas, que vivem no mar, e nós temos também as plantas. Ok? E nós temos a reprodução sexuada, que obrigatoriamente tem a participação de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, que o que vai acontecer? O material genético deles vão se fundir, vão se reorganizar e vão originar um novo indivíduo que não vai ser idêntico, mas semelhante aos indivíduos que deram origem a ele. Então essa é a diferença da reprodução sexuada para assexuada. Reprodução sexuada, a participação de dois gametas, né, que vão formar um novo indivíduo, e na reprodução sexuada vai ter a participação de um único indivíduo que vai formar indivíduos idênticos a ele. Ok?
Número 5, perdão. Dê exemplos de reação a estímulos do meio no grupo das plantas e no grupo dos animais. Vamos pensar aqui no caso das plantas. Nós temos vários exemplos, né, de reação a estímulos. Nós temos o crescimento da planta em direção à luz do sol, né? O girassol é um ótimo exemplo, né? As plantas sempre vão crescer em direção ao sol. A parte das raízes também elas vão crescer em direção ao solo em busca da água. Nós temos também as folhas que serão perdidas na época de calor por conta da falta de água, né? O fechamento da dioneia, que é essa planta carnívora, né? Que ela faz isso para poder fazer a captação de insetos, né? Nós temos, por exemplo, a planta dormideira, que é a mimosa púdica, que só de você tocar nela, ela vai fechar os seus folíolos, que é um modo de proteção, ok? Os animais. Nós temos o caso da transpiração em reação ao nosso calor, que é a transpiração é para a gente perder o calor por meio da água. A dilatação da nossa pupila em reação à presença de luz. Correr, nadar ou voar para fugir de predadores ou até mesmo para caçar. Aqui nós temos um exemplo de um protozoário que ele vai expandir o seu corpo para poder procurar algum alimento, né? Aqui nós temos no caso dos pelos, né, do arrepio, que é um estímulo também ao meio externo. Quando você está em uma situação de perigo, quando você ganha um beijo ali da morena no cangote, tal, que a gente arrepia todinho, né? Então são exemplos de estímulos do meio. E a atividade do dia 27 sobre a origem da vida na Terra. Ah, essa atividade era para fazer um resumo, né, sobre a origem da vida. Eu passei um vídeo para vocês do professor Samuel Cunha, que está muito didático, muito bem explicado. E vocês poderiam utilizar o resumo dele, aliás, os slides da aula dele para poder fazer o resumo, ou o resumo do texto que eu passei para vocês. Em sala de aula, nós falamos sobre cada um deles. E eu gostaria que vocês revisassem bastante, né, essas teorias, porque elas estarão na prova. Percebam que até eu coloquei no gabarito para vocês os slides que ele utilizou, né, que estão muito bem explicados, didáticos, esquemas. Então vocês poderiam transcrever todas essas informações, claro, adicionar informações adicionais sobre cada uma desses slides. E é isso, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? E é isso, um abraço, até breve, tchau, tchau.